Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus é fiel. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E às vezes a gente confunde esse salmo como se o Senhor não fosse nos deixar faltar coisa alguma, tipo alimento, dinheiro, saúde. E não é isso que esse salmo está dizendo. Na verdade, quando o salmista diz: Tu és tudo que eu preciso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, ele está dizendo que o Senhor é o suficiente, Ele é tudo que o salmista precisa. Ou seja, ainda que a saúde nos abandone, ainda que os nossos amigos nos abandonem, ainda que nos falte o dinheiro, todavia o Senhor é a nossa porção, é nele que nós estamos firmados, e a nossa vida, ela está firmada em Jesus Cristo. Nada pode nos abalar, amém? Que nós possamos fazer desse louvor que nós acabamos de cantar agora, que está lá em Abacuque, fazer desse louvor uma verdade, uma profecia para as nossas vidas. Aleluia. Vamos estar chamando o pastor Josué, vai ministrar uma palavra de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todas as irmãs que nos ouvem, aonde você estiver, dentro do seu lar, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui, embora seja um horário de culto, nós estamos com as portas da igreja abertas, porque essa é a recomendação, inclusive das autoridades. No entanto, para evitar aglomero. Então nós estamos com a igreja vazia, Aqui, vamos ver se conseguimos dar passar aqui, temos o nosso segundo irmão Valdeli, mas estamos respeitando a distância aí de 1,5 m, 2 metros. Temos aí o Rafa que cantou, temos aí também o Jonas e o Samuel que estão nos auxiliando nesta obra, e temos aí esse que está filmando, que é o nosso irmão Sérgio. Quero contar algo bem espiritual para os irmãos aqui. Eu estava em casa pensando em fazer esse culto ao vivo aqui para os irmãos, pelo menos cantar alguns hinos e pregar a palavra, para a saudade diminuir um pouco. Eu mesmo já não aguento mais não poder vir para a igreja, abraçar os irmãos, já estou sentindo essa falta. E eu estava pensando, de repente o irmão Sérgio me liga e fala que o Espírito Santo tinha tocado o coração dele, e ele vir aqui na igreja para auxiliar com a sua câmera, auxiliar com o seu canal ali no YouTube, e também auxiliar no seu Facebook, que tem ali, parece que quase 5.000 ou 5.000 seguidores, e o canal tem mais de 80 mil inscritos, está chegando no 90 mil. Então, nós vemos que é uma coisa muito de Deus. Louvar a Deus. Ontem a gente teve uma live ali pelo canal, pelo Insta do Ignite, e foi uma bênção, e também pelo YouTube da igreja. Foram muitas e muitas pessoas assistindo, e a gente louva a Deus por tudo isso. Depois eu pregar, vou chamar o irmão Valdeli aqui, que é o nosso segundo, vai estar ministrando uma oração por todos os lares, por todas as casas. A gente entende que é um momento onde precisamos recorrer à presença do Senhor na nossa vida. Quero ler um texto com você. Eu quero fazer menção da minha esposa, meus filhos que estão ali em casa, também assistindo. Que Deus abençoe eles, abençoe toda a nossa família, enfim, todos os irmãos que estão aí ouvindo. Quero lembrar que toda terça, toda quinta e todo domingo, a partir das 19 horas, as portas do templo estão abertas, não para reunião coletiva, talvez para você fazer o seu momento particular, individual de oração. Se você precisar de uma unção com óleo, precisar de algum auxílio pastoral, nesses horários, terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas, nós estamos aqui. Querendo Deus, a gente quer ampliar esse trabalho de culto ao vivo. A gente conversou com o irmão Sérgio, conversamos com o Samuel, com o Jonas, e eu também tenho isso no coração, e eu acredito que é o momento de a gente ampliar esse tipo de trabalho, porque alcançamos muitas pessoas. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 e verso 16. Primeira epístola do apóstolo João, ou primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 e 16, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: Porque tudo que há no mundo,
os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. E o verso 17, para finalizar, diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados irmãos, o mundo que João relata aqui não é o globo terrestre, não é aquilo que nós conhecemos por planeta Terra. O mundo que João está falando aqui, que nós fizemos a leitura, está falando sobre o sistema, sobre os costumes pagãos, libertinos, suas atrocidades e a propensão para o mal e a negação da cruz de Cristo. Então, o mundo que nós falamos aqui é esse sistema que rege o planeta Terra, e não diretamente, ou não estamos relacionando com o mundo, a natureza, aquilo que foi criado por Deus. Como Jonas já leu aqui, essa natureza, este mundo, esse globo terrestre criado por Deus, ele geme, por causa das agressões humanas. Então nós estamos falando aqui, quando diz não amem o mundo, estamos falando desse sistema pagão, desse sistema com as suas atrocidades. É isso que o cristão não pode amar, não pode compactuar e não pode reverenciar. Não pode andar de braços dados com este mundo, com o sistema desse mundo. Mas é claro que isso não significa que devemos ignorar as pessoas do mundo. Até porque se nós estamos nesse mundo como estrangeiro, a nossa missão é resgatar essas pessoas perdidas. E para resgatar essas pessoas, nós precisamos nos aproximar delas e pregar para elas e apresentar para elas o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que o mesmo João escreve agora no seu Evangelho, no capítulo 15 e no verso de número 19. Ele escreve assim: olha, se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15 e 19. Meus amados irmãos, nós entendemos pela palavra do Senhor, que hoje Satanás é o Deus desse mundo, desse sistema mundano. Quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 14, e lá no verso 30, nós lemos a palavra do Senhor dizendo assim: olha, João 14:15, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nós vemos outro versículo se referindo ao diabo, ao Satanás, que diz assim, nos quais o Deus, e quando Deus está em 2 Coríntios 4:4, é com letra minúscula, o Deus desse século, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós percebemos que Satanás é o Deus do presente sistema mundano. Ele controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos e seus subordinados. É ele que é o causador de todas essas epidemias. É Satanás que é causador de todas essas catástrofes naturais que nós o acompanhamos. Há uma verdade nos textos da Bíblia Sagrada que eu quero compartilhar com você. Nada dessas catástrofes, nem mesmo essa pandemia, provém de Deus. Muitas pessoas, sem temor ou sem o conhecimento da palavra, elas culpam a Deus. Elas olham, se Deus fosse bom, se Deus fosse amor, Ele não permitiria que milhares e milhares de pessoas morressem de uma maneira dessa com que morrem, ou que as pessoas estão morrendo. Mas o texto que nós lemos aqui em João 14:30, Jesus diz que nada
que o diabo fizer tem a aprovação dele, é ordenança dele. O diabo está com o controle desse sistema do mundo nas suas mãos. É ele que impera todas essas maldades. Eu quero te dizer que Deus não tem culpa de pandemia, Deus não tem culpas de tsunami, Deus não tem culpas de guerras, de mortandades, Deus não tem culpa desse governo humano que governa este mundo. Deus está no seu trono e Ele precisa ser adorado, porque Deus continua sendo amor. Não vem de Deus, pode ter a certeza. Mas eu estava refletindo em algo que eu vi ontem do irmão Samuel, quando ele falava que nós talvez estamos um tanto equivocados com esta pandemia, que nós estamos vivendo no nosso dia. E a gente ouve aí muitos cristãos dizendo: olha, vamos orar para que Deus livre o Brasil dessa pandemia, livre a nossa cidade. A gente vê cristãos dizendo: olha, vamos orar para que isso não chegue até na nossa cidade, nos nossos lares. É claro que a gente vê que por trás de uma tragédia dessa, a gente sabe que há um propósito divino em tudo isso, que é do povo voltar-se ao Senhor novamente. Mas o Senhor não é o causador disso, o causador disso é o diabo, é Satanás. É Ele que lança essas enfermidades, é Ele que ceifa as vidas das pessoas, porque quem está em Cristo não morre. Quem está em Cristo não morre. Nós sabemos que apenas passa dessa vida para uma eternidade muito melhor. Olha só, e nós oramos, nós às vezes pedimos equivocadamente: Senhor, livra o Brasil, livra aqueles países que ainda chegou, livra a minha cidade. Está errado. Por quê? Porque quando nós vamos para Mateus capítulo 24, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que é necessário que essas coisas aconteçam. E se Deus agora interferir nessas pandemias, que isso é só o começo, virão outras e piores ainda. Não que nós somos aqui o profeta do caos, não, senhores. É que se você for ler Mateus 24 e estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que isso aí precede o fim de todas as coisas. Isso aí é o princípio, isso aí é o início de tudo que esse mundo ainda passará. Mas eu quero crer, eu quero anunciar para você que tudo isso vai acontecer. Mas se o povo que se chama pelo nome do Senhor, se o povo que se chama pelo nome do Senhor orar, se humilhar, converter dos seus maus caminhos, Deus é poderoso para livrar o seu povo e a sua igreja de todas essas calamidades que o diabo, que Satanás lança sobre a humanidade. Então, nós não devemos orar para que Deus apenas livre, ou para que Deus livre, ou para que Deus não permita. Não, nós temos que orar para que Deus execute a vontade dEle. Porque quando isso vai acontecendo, nós vemos que a volta do Senhor se aproxima, e daí nós podemos dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É necessário que tudo isso aconteça. Deus não pode interferir. Deus não pode interferir nas guerras humanas. Deus não pode interferir nas pandemias, nas epidemias, nos tsunamis. Deus não pode, porque a Bíblia diz que isso tudo é princípio das dores, do período de caos que vai vir sobre os moradores da face da terra. E nós entendemos que a volta de Jesus, ela está muito próxima, ela é muito breve. A volta de Jesus se aproxima numa velocidade muito intensa, e nós devemos nos preparar. Será que você que está na sua casa, não é o momento de você voltar-se ao Senhor com tudo isso que está acontecendo? Isso aí as Escrituras já relatavam, as Escrituras já relatam tudo isso que acontece. E eu só tenho uma palavra para dizer para você aqui nessa noite: a volta de Jesus se aproxima, os sinais estão acontecendo, as profecias bíblicas, uma a uma, têm se concretizado, têm se realizado. Não é mais momento de você brincar de ser cristão, não é momento de você brincar de ser crente, não é momento de você brincar com coisa séria que é a palavra do Senhor. É o momento de você voltar-se ao Senhor, é o momento de você deixar este mundo do lado, deixar os prazeres da carne de lado. É o momento de você, por mais prazeroso
perigoso que o pecado seja, você dizer um não para o pecado, você abandonar essa vida de pecado e voltar-se ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós não devemos amar este mundo, nós não devemos abraçar esse mundo. Por quê? Primeiro, porque aqui nesse mundo nós somos apenas forasteiros e peregrinos. Hebreus capítulo 11, verso 13, diz que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. Eu e você não somos eternos, não vamos viver para sempre aqui nesta terra. Deus nos deu uma vida, Deus nos dá uma oportunidade para que nós venhamos escolher trilhar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito, ele muitas das vezes requer um esforço para andar nele, requer renúncia para andar nele, mas se não quiser andar no caminho estreito, precisa andar no largo. O largo tudo é fácil, no largo tudo pode, mas no entanto a Bíblia Sagrada diz que o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à salvação e à vida eterna. E eu quero fazer um apelo a você aqui nesta tarde: não ande pelo caminho largo, não ande pelo caminho largo, porque o final dele é a morte. Ande pelo caminho estreito que conduz à salvação. Olha só, nós não devemos andar abraçados com esse mundo, nós não devemos amar esse mundo. Por quê? Porque nós não fazemos parte, nós não pertencemos a este mundo. Você não pertence a esse mundo. Se vós fosses desse mundo, João 15:19, o Evangelho de João 15:19, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes o mundo aborrece, o mundo vos odeia. Meus amados irmãos, nós não somos desse mundo, porque Cristo já nos resgatou desse mundo. Cristo já nos resgatou desse mundo. Você também não pode se conformar com este mundo. Você sabe por que eu acredito que Deus permitiu? Porque tudo que o diabo vai fazer é a permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele não faz. Ele não toca num fio de cabelo se não for permissão. Você sabe por que Deus permitiu? Eu tenho chegado à conclusão, ouvindo pessoas crentes, pessoas fiéis, dos motivos pela quais Deus permitiu essa pandemia, eu vou falar só um, tem vários, mas um dos motivos que eu acredito piamente é para o ser humano olhar para cima e reconhecer que Deus é todo poderoso. Porque o mundo, as pessoas aí estavam vivendo com a esperança. Agora há pouco saiu uma matéria que há praticamente comprovado a cura da AIDS. Daqui um pouco vem aí a comprovação da cura do câncer, e o povo já estava se apegando a tudo isso. Quando a pessoa lá, o judeu que descobriu a penicilina, uma injeção que salvou tantas e tantas pessoas da morte, o povo já estava olhando: bom, já inventaram a penicilina, já inventaram o drone, já inventaram o telefone, tantas invenções, olha, nós estamos aí seguros. Agora vem o carro híbrido, e vem isso e vem aquilo, e de repente nós pensamos que nós estamos nos sentindo seguros por causa dessas descobertas mais recentes, mas de repente vem Deus do céu, numa mensagem meio que subliminar, dizendo assim: olha, algo menor do tamanho de uma célula, que é esse vírus, ele pode devastar toda uma humanidade, se Deus não tiver misericórdia da humanidade. Você veja bem, os seres humanos estavam apegados a tantas invenções, bombas atômicas, tantas armas de destruição em massa, países produzindo armas químicas para se defender, e nós achamos que tudo isso traz segurança, e de repente vem algo minúsculo que você precisa do microscópio para identificar. Vem aí e causa um terror nas pessoas, causa medo. Mas nós que estamos em Cristo sabemos que tudo isso é necessário, e nós não vamos nos desesperar, nós não vamos estar fazendo parte desse caos, porque nós sabemos que a nossa passagem aqui nessa terra é momentânea.
Glória a Deus. Nós não devemos ter medo, por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós não devemos nos conformar. O apóstolo Paulo, meus irmãos que me ouvem, já dizia em Romanos 12:2: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, irmãos. Eu não ando conformado. Quando eu cheguei aqui e vi alguns irmãos aqui na igreja, eu falei: glória a Deus por vocês, que também não estão conformados com isso. Ah, pastor, quer dizer que nós temos que ir para a igreja e para as ruas? Não. Temos que obedecer à autoridade. Agora, obedecer às autoridades não quer dizer se conformar com a situação, porque eu vou bradar que é um tempo que Deus está promovendo na face da terra, para o ser humano olhar para cima e reconhecer o senhorio de Deus. É um tempo de nós pregarmos a palavra, de nós cantarmos, ao invés de nós ficar distribuindo ali aqueles cartazinhos, trazendo medo, causando pânico para as pessoas, que nós possamos levar uma mensagem de salvação, de amor, de cura, de esperança para as pessoas. É isso que eu tenho falado. Não se conformar, não é desobedecer às autoridades, mas também não é se calar diante do caos. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos amar o mundo, nós temos que vencer o mundo. Nós precisamos odiar a iniquidade do mundo, porque o amor ao mundo corrompe a nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas amando as coisas desse mundo, e esse amor às coisas desse mundo corrompe a comunhão dele com Deus, e isso tem levado muitos à destruição espiritual. É impossível amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Nós não devemos amar nada que há nesse mundo. A coisa mais importante que nós devemos ter é a presença de Deus dentro dos nossos corações. Aleluia. E como disse o Jonas, e quando nós voltarmos dessa pandemia, e quando essa ira estiver aplacada, quando essa pandemia estiver já controlada pelo mundo, que eu acredito que isso vai acontecer, não tenha dúvida. Deus não vai permitir que esse vírus destrua toda a humanidade, porque não há um propósito nisso. Vai vir com acontecimentos futuros ainda diferentes desse. Eu acredito que logo vai vir a solução para isso. Porque não é o que Deus quer, destruir o mundo com esse vírus. Mas eu acredito, irmãos, eu quero fazer um apelo para você que me assiste, como disse o Jonas: quando tudo isso passar, que você venha para a igreja menos religioso, menos apegado às liturgias, menos apegado às coisas desse mundo, porque esse mundo vai passar, mas a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E que nós vamos ver com o nosso coração rasgado diante do Senhor, e que nós vemos com sede de Deus, com fome de Deus para os cultos. Aleluia. E que nós possamos experimentar depois desse caos um poderoso avivamento, gente. Assim como Israel, todas as vezes que experimentavam algo difícil, enfrentavam lutas, dificuldades, afrontas, e enfrentavam tantas coisas, quando eles clamavam ao Senhor, Deus os via, e Israel agora voltava ao seu Senhor. Que a geração, que a nação brasileira, depois de passar esse caos, possa voltar-se ao Senhor novamente. Glória a Deus. Aí, para finalizar aqui nesta noite, no verso 16 que a gente leu: porque tudo que há no mundo, a concupiscência. E a gente tem 3 aspectos aqui desse mundo pecaminoso, 3 aspectos no verso 16. Porque tudo que há no mundo: primeiro, a concupiscência da carne; segundo, a concupiscência dos olhos; e terceiro, a soberba da vida. Então, desses 3 aspectos, o primeiro, a concupiscência da carne, inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos. A concupiscência da carne inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos. E a concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Então nós temos que cuidar com a concupiscência da carne, desejos impuros, prazeres pecaminosos. Isso aí tudo, quem pratica se constitui inimigos de Deus. A concupiscência nos olhos é os meus olhos desejar aquilo que não é meu, que não é para mim.
é os meus olhos desejar, cobiçar aquilo que é do meu próximo. Tudo isso não pode, é proibido por Deus. E para finalizar aqui, nós temos a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, de orgulho, de independência, de autossuficiência, que não reconhece Deus como o Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. E talvez essa parte seja a que mais nos pegue, a soberba da vida, andar com um espírito independente do Espírito de Deus, andar com um espírito independente de Deus. Isso aí é o que a gente vê na maioria dos seres humanos. Ah não, Deus, se eu não trabalhar, isso não acontece, se eu não for, não. Ninguém faz nada se não for a misericórdia do Senhor que está estendida sobre a sua vida, e nós precisamos reconhecer isso, não podemos ser soberbo. Aleluia. Nós temos que reconhecer a palavra de Deus como autoridade suprema. Como que nós não queremos que venha esses problemas, se a nação tem deixado a palavra de Deus de lado? Como que nós não queremos que venham essas coisas sejam manipuladas pelo diabo, se nós não confrontamos mais ele através ou com a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor? Nós precisamos reconhecer a autoridade suprema da palavra do Senhor. Aleluia. E eu finalizo aqui essa noite dizendo que da parte do mundo, o verdadeiro cristão, ele terá tribulação, ele será perseguido, ele será odiado, ele vai ter sofrimento em geral. Satanás vai usar das atrações desse mundo para destruir a vida desse cristão verdadeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa que vai confortar o teu coração, e eu quero que você guarde isso: o sistema desse mundo, ele é temporário e será destruído por Deus. Às vezes as pessoas olham e pensam que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, tudo está sob o seu controle, tudo está nas mãos do Senhor. Isso aí é um período que precisa acontecer para que a palavra do Senhor se cumpra, mas todo esse sistema será destruído por Deus. E eu quero orar pela tua casa, eu quero orar por você aqui nessa noite. Vou chamar o evangelista Valdeli, que vai estar orando pelas famílias, vai estar orando por você, e depois nós já viemos aí com mais um louvor para finalizar a nossa live. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui agradecidos a Deus após ouvir esta mensagem, uma mensagem encorajadora, uma mensagem que cada um que ouviu nesse canal, que está ligado, nós queremos agradecer a cada um de vocês que estão ligados nesse canal, e nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus pela palavra poderosa que nós ouvimos nesse momento, nessa noite, Oramos então. Senhor Deus, Pai de bondade, queremos nesse momento te agradecer, eterno Deus, pelo louvor que nós já ouvimos, eterno Deus, e também a tua palavra que o teu servo, o pastor Josué, ministrou. Nós somos agradecidos a ti, mas nós também pedimos com confiança e fé que tu venhas abençoar, eterno Deus, as famílias, os lares, meu Deus amado, protegendo, Senhor, que tudo que vem acontecer, eterno Deus, que está acontecendo, nós sabemos que é cumprimento da tua palavra, mas nesse momento nós pedimos, querido Pai, que tu venha entrar com providência no lar, na família, em todas as vidas, eterno Deus, em toda a família desse bairro, Senhor, e toda a cidade, enfim, nesse país e o mundo. Nós pedimos que a tua mão protetora esteja abençoando e guardando, em nome de Jesus. Amém. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro.
não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti, sem tua presença. Eu morro sem tua presença. Eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida a ti consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Obrigado pela tua companhia, obrigado a todos os irmãos, irmão Rafael, irmão Valdeli, irmão Samuel, irmão Sérgio, irmão Jonas. Que Deus abençoe a todos vocês e até terça-feira. Um forte abraço e Deus abençoe. Aleluia.